Olá pessoal, tudo bem? Volto a falar um pouquinho do CNC Monitor 2.1. E uma das grandes novidades que nós estamos desenvolvendo nessa versão, que nós incorporamos nessa versão, é a questão de integração. Então nós criamos aqui algumas integrações, tem uma interface onde você pode colocar aqui as máquinas, ele gera uma chave de integração. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso a gente está aprimorando, Nós vamos criar o que nós chamamos de Link Builder, ou seja, eu vou copiar alguns endereços que agora pode parecer estranho, mas depois com o assistente que a gente for desenvolver, vai ficar muito transparente, tá? Então eu criei aqui alguns, tem até uma documentação, Se for para o pessoal de desenvolvimento, podem integrar, usar a API que nós desenvolvemos com todos os recursos aqui, A documentação é bastante clara, com todos os parâmetros, os tipos de dados. A gente trabalha com formato JSON, tem filtros que podem ser adicionados, independente do tipo de informação e como você quer, tem tipos diferentes de filtros que podem ser aplicados. Eu vou fazer só, a ideia não é estender muito sobre a API, mas é mostrar um pouquinho do seu potencial. Eu estou aqui com algumas máquinas sendo monitoradas ao vivo, tem algumas maquininhas aqui, e nós vamos brincar um pouquinho. E eu quero mostrar essa integração dentro do Excel, que você também pode colocar no Tableau, no Power BI, em qualquer outra plataforma, Aqui a gente utilizou, para quem não é de TI, a gente usou uma plataforma REST, JSON, mas eu vou mostrar de forma como você joga esses dados no Excel. Então não se preocupe com a nomenclatura. Então eu brinco que o Excel, todo mundo, então vou abrir aqui o Excel. Excel todo mundo está acostumado a trabalhar, então por isso que é importante agora nessa nova versão, A gente quer colocar os dados em qualquer lugar, A gente consegue coletar dados de qualquer lugar, E agora disponibilizar ele em qualquer lugar. Então eu abri o Excel, simples, não tem nada demais. Eu vou pegar aqui um primeiro link, não se preocupe com esse link, tá? O que eu fiz aqui foram essas APIs, elas vão poder mostrar depois o que é possível. Vou testá-la num browser, então se eu colar esses dados aqui, eu vou ter acesso instantaneamente. Essa API que eu estou chamando é a Current State, ou seja, ela pega os dados da máquina agora, como elas estão nesse momento. Se eu ficar dando F5 aqui, eu não sei se vai ser possível a gente perceber que tem alterações. A máquina está usinando, a gente está monitorando. Vamos colocar esses dados dentro do Excel, então não se preocupe com isso. Eu dei só um Ctrl C. O que eu vou fazer aqui agora é obter dados da internet. Então no Excel eu só vou ali em dados, obter dados da internet. Você não se preocupa com essa string aí, esse texto todo, isso vai ser gerado para você dinamicamente, você vai dizer o que você quer, que tipo de informação, Ele vai pedir a URL, você vai dar Ctrl V, colar. E aí o Excel vai se conectar ao CNC Monitor e vai tentar entender os dados que estão lá. Os dados que estão, ele está fazendo isso em tempo real, tá pessoal? Ele está conectando e ele me traz aqui, ele conseguiu consultar. Só que eu quero os dados em formato de tabela, então tem que clicar nesse botãozinho aqui, que a gente quer ele como tabela, tá? Ele vai perguntar como é que ele vai tratar o erro, dá um OK aqui, não se preocupe com isso. Ele está processando a informação. Muito bem. E aqui você pode expandir nesse botãozinho as colunas que você quer. Sugiro tirar isso, senão ele fica colocando um nome um pouco chato, tá? Usar o nome da coluna original, você teria que renomear isso, enfim. E aí eu vou dar OK. Pronto. A gente está com os dados das máquinas em tempo real. Então, carregar e fechar. Vamos jogar para o Excel. Tá? Pronto. Ou seja, eu estou com os dados de máquina em tempo real. Eu posso até usar aqui um filtro, para mostrar que dados você quer, Então, vou desmarcar aqui. Eu quero o modo, feed rate e o H1 aqui, que é o status da máquina. Eu consigo. Vamos pôr o bloco também. Acho bem legal pôr o bloco. Aqui. Se eu der atualizar, pessoal, esses dados estão mudando porque são das máquinas que estão usinando em tempo real, tá? Olha que bacana. Ou seja, você consegue ter os dados da sua máquina de usinagem dentro do Excel. Então aqui você pode fazer uma tabela. Se eu vou colocar um stop aqui, Só para fazer uma brincadeira. Quando eu atualizar,
ele vai corrigir automaticamente que a máquina está rodando. Se você quiser colocar isso automático no Excel, essa atualização, você pode configurar aqui, ó, a atualização mínima é 1 minuto, tá? Mas você consegue, pronto. Eu consigo agora ter os dados, posso ter o nome do programa, né? Aqui vamos colocar o program name, né? Ou seja, o que está executando na máquina agora. Ou seja, você consegue, aí o Excel fica à vontade, né? Você consegue acessar esses dados de forma muito tranquila dentro do Excel. Quer ver uma outra informação interessante? Então, dados em tempo real, né? Se eu der aqui um atualizar, ele vai buscar lá o que está acontecendo na minha máquina, qual o programa, está em modo memória, e essa máquina aqui, ó, né? Posso filtrar um serial também, eu só quero saber de uma máquina, vou pegar essa máquina aqui, então eu posso querer acompanhar o que ela está executando. Opa, apertei o botão errado, vamos dar um atualizar aqui, atualizar, vamos filtrar uma outra ali que estava alterando mais, acho que é esta. Essa, vou colocar duas. Olha pessoal, aqui é interessante, ó, ele vai fazer, quando eu dou um atualizar, ele vai fazer uma busca lá na máquina, saber o que ela está executando. Então é muito transparente, muito interessante. Honestamente, é a primeira plataforma que eu vejo fazer esse tipo de disponibilizar esses dados. Ah, o Mamazaki aqui está rodando, ó. Acho que é. Fiquei na dúvida agora. Aqui, ó, bloco dessa primeira. Vamos tirar essa segunda, TC 71. Então a gente pode ver essa máquina, ó, ela parou aqui no bloco, né? Tá demorando um tempinho, mas você pode acompanhar isso de forma online. Muito bem, o que mais eu consigo de dados, né? Eu separei aqui mais um bem interessante. Vamos pegar como estão, e eu separei algumas máquinas aqui, depois eu posso explicar. Você pode colocar todas as máquinas de um setor. Quero montar planilha só com um setor, com todas. Gente, isso ficou fantástico. Você pode fazer praticamente o que... Se faltar alguma coisa, você fala pra gente, porque a gente testou aqui várias alternativas de dashboard, de gráficos. Depois tem alguns que nós estamos fazendo, que nós vamos mandar uma planilha de Excel com dashboard, parecido com essas que o pessoal vende na internet, toda colorida, bonita, para que você possa ter isso na sua fábrica com os dados da sua máquina CNC. Converter para tabela, o procedimento é sempre o mesmo. Eu vou expandir aqui, vou desmarcar, e aqui eu quero dados. Inclusive aqui tem algumas coisas interessantes, né? Eu posso colocar isso sem percentual, opa, em valor aqui, número decimal, substituir atual. Enfim, você pode formatar, tem algumas funções, mas eu não vou me preocupar muito com isso agora não, tá? Interessante que eu consigo saber qual é a produtividade da minha Mamazaki hoje, da Variax, da Haas e da Grob. E se eu quiser fazer um gráfico, gente, eu estou no Excel, estou no Excel, eu quero saber qual máquina que teve maior percentual de produtividade, né? Lógico, eu estou fazendo isso de forma muito simples, mas as possibilidades são inúmeras, né? Quem contribuiu mais aqui para produzir foi a Haas, não é isso? A Haas, 45%. Depois aqui a Grob, né? Dessas 4 máquinas, podiam ser todas. Eu quero analisar ontem foi domingo, essas 2 máquinas não trabalharam. Nas últimas 24 horas, 24 horas anteriores às 24, os últimos 7 dias, 7 dias anteriores a esses 7 dias, 28 dias, né? Então você pode ver que aqui a longo prazo a Grob está sendo melhor utilizada. Então dá para você fazer o que você quiser, né? A ideia é justamente essa. Quando a gente cria a API, é a possibilidade de você criar o relatório, a visualização que você quiser na ferramenta que você quiser. Eu estou mostrando no Excel, mas nesse formato você pode colocar em qualquer outra, tá? Vou abrir aqui mais uma consulta, só para exemplo. Eu quero consultar aqui os dados, por exemplo, de alarmes, né? Ou de mensagens. Então, se eu precisar coletar esses dados aqui, mesmo princípio, eu vou trazer uns dados da web, esperar o Excel, vamos lá, colei, cliquei, vamos converter para a tabela, muito
Muito bem, vamos carregar aqui os dados. Ok. Então a gente tem a máquina, ou serial, a máquina, quando ela gerou o alarme. Então vamos consultar aqui. Fantástico. Olha, gente, eu posso até fazer uma tabela dinâmica, descobrir qual alarme mais frequente nessas máquinas nesse período, né? Então eu posso, opa, cliquei errado, perdão, tabela dinâmica com esses dados. Eu quero saber a máquina que teve inicialmente, a quantidade de alarmes por máquina. Nossa, a Variax deu muito mais alarme. Ah, eu quero saber o tipo de alarme. Gente, dá para brincar aqui a quantidade de alarme por tipo, né? A criatividade de vocês no Excel permite que você faça o que você quiser, né? Vou mostrar mais um exemplo. Não são só essas as APIs, tá, pessoal? Essa aqui é fantástica, de dados consolidados eu não lembro se eu coloquei ali por dia. Deixa eu colocar aqui, importar essa planilha, só para a gente dar uma olhadinha. Essa daqui, dos últimos 7 dias por hora, né? Então eu quero o total de tempo dos últimos 7 dias, hora a hora, de todas essas máquinas que eu coloquei ali, tá? Já vai gerar uma quantidade muito grande de dados, porque são 24 horas por dia versus a quantidade de máquinas versus a quantidade de variáveis por máquina. Então eu estou trazendo agora uma quantidade astronômica de dados para serem analisadas no Excel. Vamos lá. Demorou um pouquinho mais, né? A gente tem que lembrar que a gente está consultando isso pelo web. Então vamos converter para tabela, o mesmo procedimento, sempre da mesma forma. Vou trazer aqui os dados, né? Carregou os dados. Só vou mudar isso aqui para inteiro. Eu sei que quando eu quero fazer a operação de soma lá é mais interessante. Fechar. Então tá carregando, né? Agora nós trouxemos aí 10.000 linhas, então não foi poucos dados, né? Eu peguei os últimos 7 dias e agora eu quero fazer uma tabela dinâmica, quero filtrar, eu quero saber, por exemplo, quanto tempo. Vamos brincar um pouquinho, vamos fazer tabela dinâmica, que eu gosto muito, acho fantástica essa ferramenta do Excel. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho as variáveis aqui, né? Eu quero saber então, por exemplo, feed rate, né? Por onde variou. Eu posso filtrar um pouco também, isso não é muita informação, né? Vamos filtrar aqui, perdão. Vamos filtrar. Selecionar. Depois a gente vai explicar como isso funciona, tá? E eu quero fazer o seguinte: eu quero somar o tempo em segundos, tá, pessoal? De todas essas máquinas, quanto que cada uma ficou parada, desligada ou trabalhando. E com isso, pessoal, eu consigo montar um gráfico de produtividade dos meus últimos dias, né? De uma maneira muito rápida, né? Eu estou fazendo um gráfico aqui sem pensar muito, viu, pessoal? Os dados estão aí. Então você tem aqui quanto ela ficou em active, quanto que ela ficou desligada e quanto que ela ficou parada, né? A gente vê que é mais tempo parada do que nessas máquinas nesse período. Eu posso analisar outras variáveis. Eu posso, por exemplo, agora começar a analisar os programas, as ferramentas, o modo da máquina, né? Aqui é até legal colocar o nome da máquina, né? Acho interessantíssimos. Agrupar por máquina agora. Então agora eu tenho, além de ser total, eu tenho da Grob, eu tenho da Haas, eu tenho de cada uma das máquinas nesses últimos 7 dias. Então fica bem interessante, você pode fazer a análise que você quiser. Pessoal, o objetivo desse vídeo não é estender todas as possibilidades que nós vamos ter aqui com a API. Na verdade, não dá para fazer isso, tá? Isso aqui é apenas uma demonstração de que agora você pode ter os seus dados históricos e em tempo real das suas máquinas CNCs dentro do Excel. Então, o objetivo desse vídeo é fazer essa demonstração bem rapidinha. Nós vamos liberar mais vídeos mostrando isso e algumas análises que possam ser feitas no Excel com os dados da sua máquina CNC.
Tudo bem? Obrigado, pessoal, e até a próxima.